eu era apenas uma adolescente com 15 anos, indo para o primeiro acampamento da minha vida. E lembro bem da minha mãe não me deixar na igreja. E eu subi no ônibus assim, tchau mãe. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer naquele acampamento. Eu já conhecia Jesus, mas eu ainda não conhecia ele de uma maneira profunda. Então, acredito que a experiência do primeiro acampamento para os dias de hoje é o que eu tô indo fazer naquele lugar. E hoje o sentimento é do que podemos proporcionar naquele lugar para que pessoas conheçam Jesus, assim como eu conheci. Então, até hoje não tiveram tantas mudanças assim no formato do acampamento. O que mais mudou talvez foi a forma como nós enxergamos o acampamento. Acho que na época a gente enxergava o acampamento uma forma de diversão, obviamente, a forma de a gente olhar para o acampamento e ter um meio de comunhão com as pessoas. Mas hoje a gente enxerga além disso. A gente enxerga o acampamento, obviamente, é o nosso maior evento do Hype, é o que gera movimentação durante todo o nosso ano. Mas o acampamento a gente olha hoje como algo que não só sustenta o nosso ministério. Eu acho que antes a gente olhava para o acampamento como se fosse a maior coisa do nosso ministério que a gente possa alcançar. Mas a gente olha para o acampamento hoje como um evento que comemora, que celebra aquilo que nós já construímos durante o ano. E muitas vezes a gente esquecia da qualidade em si do ministério, do que poderia ser tratado, do que poderia ser cuidado com mais atenção. E eu acho que a gente acabava se empolgando, querendo correr, multiplicar GC, crescer os cultos, e acabava esquecendo do principal. O auge do nosso ministério não é só entregar um acampamento. Então, quando a gente entende isso, e eu acho que custou alguns anos a gente entender isso também, é que hoje a gente precisa formar uma geração, não só de líderes, mas formar uma geração de jovens adolescentes que não estão presos a um método, não estão presos à tribo, não estão presos a somente uma fórmula de se fazer, mas sim presos a Cristo. Os adolescentes, eles olharem para o nosso ministério e não só verem as tribos, não só verem a agitação que a tribo traz, a movimentação, mas os tempos vêm e vão, os acampamentos passam, as conferências passam, a experience passa, mas elas olhem para o hype e elas não enxerguem somente o ministério animado, o ministério focado em tribos, mas sim um ministério que acredita que Jesus nos transforma, um Jesus que nos restaura, um Jesus que lá atrás alcançou a minha vida e hoje esse ministério é o ministério que quer alcançar ainda mais pessoas para Jesus. Na minha caminhada pessoal e olhando também para o nosso ministério, principalmente para nós que estamos nos bastidores fazendo o acampamento em si, a gente aprende a fazer de tudo e um pouco, na verdade, né? Então a gente faz provas, a gente lidera noturna, organiza o backstage, então tudo isso contribui para a nossa formação pessoal. Mas uma coisa que eu nunca me esqueço, desde o primeiro acampamento, lá em 2018, que eu vivenciei, é que no acampamento eu tenho o sentimento de que eu estou fazendo parte de algo maior que eu mesmo. Então, quando a gente chega lá, e muitas vezes chega lá esgotado, assim, né? Aí às vezes participa de ensaio de tribo, ensaio de Hot Week, aí tá disputando as provas, a gente chega no acampamento assim, caraca, meu Deus, eu tô cansado. Mas quando a gente chega lá, a gente vê pessoas se rendendo a Jesus, pessoas chegando lá e sendo batizadas, pessoas chegando lá e tendo encontros com Jesus verdadeiros. Eu olho para aquilo e eu acho que todo mundo precisa desse momento e olhar para aquele lugar, olhar para aquilo que está acontecendo, fechar os olhos e falar assim, meu Deus, eu faço parte de algo maior que eu mesmo. A qualidade do meu relacionamento com Deus, porque lá, né, nas ministrações e tal, eu acho que a palavra a gente é impulsionado a querer mais do Senhor, a buscar, a entender. O Senhor nos chama, nos dá aquele momento para isso. E a cada acampamento a gente vai vivenciando novas coisas no Senhor. E é muito do que eu falei também, né? No primeiro a gente nem sabia o que estava indo fazer. E hoje cada acampamento, né? Eu já liderei tribo, já liderei GC. Assim, a gente sempre vai com uma missão nova ali, do que o Senhor quer que a gente entregue naquele acampamento. Uma mudança que aconteceu lá em 2020 pela Covid e tudo aquilo que envolveu. A gente parou de ter os acampamentos, né? 2020 e 2021 a gente não teve acampamento em decorrência da Covid. Isso acabou trazendo uma insegurança pra gente. Assim, caramba, quando é que a gente vai voltar a ter culto? Será que as coisas vão voltar do mesmo jeito? Será que a gente vai voltar a ser do mesmo jeito? E
Na realidade é que depois da pandemia, eu acredito que o nosso ministério também mudou um pouco, sabe? Eu acho que a forma da gente enxergar as redes sociais, a forma da gente enxergar essa geração mudou muito após a pandemia. Então eu acho que ali 2020, 2021, e a gente continuou com as tribos, tanto em 2020 quanto em 2021, nós tivemos tribos, continuou as tribos e tudo mais, mesmo que online. A gente deu um jeito de continuar com quem a gente estivesse movimentando o nosso ministério, mas de certa forma trouxe insegurança pra gente. Caramba, será que o nosso ministério vai voltar da mesma forma? A nossa estratégia? Será que o nosso acampamento vai continuar? Será que a gente vai continuar tendo nosso acampamento? Então isso trouxe uma insegurança pra gente, mas com o tempo a gente foi se adaptando à nova realidade, se adaptando também aos desafios que a pandemia nos trouxe. Sempre que muda algo na liderança, é algo novo, então a gente sempre tende a se assustar, a ter medo dos próximos passos. Então, com certeza, as mudanças nos líderes, a rotatividade, assim, sempre assustava, né? Você ter um líder novo. Eu acho que desde quando você faz parte de um GC e vai multiplicar o seu GC, você já se assusta. Então, imagine quando você está à frente de um ministério, né? Enfim, seja em qualquer área da liderança, desde liderar um departamento ou ser a líder do ministério, você se assusta com algumas mudanças. Eu acho que isso foi em decorrência daquilo que nós já estávamos construindo. Então, eu acredito que quanto mais a gente cuida das coisas de Deus, quanto mais a gente é responsável pelo que Deus coloca na nossa mão, Deus ele nos vai nos dando mais pessoas, mais equipes, mais responsabilidades. Inclusive, o próprio Hype Lab que vocês estão assistindo aqui é uma das coisas que Deus nos concedeu pelo fato da gente estar cuidando das coisas dele. Então, antes a gente tinha um formato ali somente de liderança de GC, depois lá em 2018 a gente abriu as tribos, depois as coordenações, depois a gente foi para coordenações ministeriais e pastorais separadas, depois a gente foi para Inside, College, Hype Lab. Então, todas essas mudanças, obviamente, são estratégias, mas tudo isso é desafiador para a gente também, da gente entender como Deus tem se movido, Deus tem se movimentado durante os anos, Deus tem se movimentado durante todos esses anos que nós estamos vivenciando de Hype. Então, a gente vai vivenciar hoje a 6ª edição do nosso acampamento. E, como eu falei lá atrás, eu acho que a gente entender que o acampamento, entender que o ministério, ele não é só vivenciado dentro do acampamento, não é só vivenciado dentro das tribos, mas o nosso ministério ele é alicerçado e ele está se movimentando dentro do G6, está se movimentando dentro às vezes dos tempos de qualidade durante a semana, que são tempos informais. É aí que o nosso ministério vai ser fundamentado. Então, quando um ministério está alicerçado somente em um evento, está alicerçado somente em programações oficiais, a gente acredita que é um ministério superficial. Porque isso que está acontecendo, essa gravação, é um pós-culto. Durante a semana a gente vai no shopping, a gente chama a pessoa para ir com a gente, o Vida na Vida mesmo, é ali que acontece o ministério também. Então, a gente, por exemplo, a gente crê que o ministério, quando a gente chega lá para pregar, ali no culto do Hype Land, no culto do Hype Uni, a gente chega lá para pregar, ali é 10% do ministério que está acontecendo, porque 90% é do palco para baixo. Então, o que a gente não pode perder durante esses 10 anos de Hype, né, quem está comemorando esse ano, e para os próximos 10 anos de Hype que vão vir, é exatamente a nossa essência, e ser um ministério criativo, e ser um ministério que se movimenta sim, mas ser um ministério que está alicerçado em Jesus. Um ministério que é apaixonado por Jesus, um ministério que olha para Jesus e quer viver essa vida que vale a pena ser vivida nele. Outra coisa também que a gente não pode perder nunca é o brilho nos olhos e a vontade de propagar o nome de Jesus, a vontade de que as pessoas entendam finalmente, tipo assim, qual é o nosso objetivo ali no acampamento. Nosso objetivo não é apenas levantar um troféu, proporcionar provas, proporcionar apenas uma vivência legal no G6, mas é fazer com que as pessoas entendam quem o Senhor é verdadeiramente. O que fala, né, lá na porta da nossa igreja sobre Jesus para as pessoas. Eu gosto muito disso, porque sempre que a gente tava vivendo um desafio assim, e é muito como o Leon falou também, quando a gente chega no acampamento, ali é o nosso ápice, né? A gente tá cansado, a gente tá exausto, mas não tem nada melhor do que ver aquela pessoa que chegou ali na igreja tendo um encontro com Jesus. Eu acho que isso nunca pode mudar, sabe? A vontade de proporcionar, a vontade de fazer com que as pessoas se derramem ali diante do Senhor no nosso acampamento.